Seja muito bem-vindo a mais um Forecast, o podcast da Foresk Franchise. E olha só, hoje nós vamos conversar com um cara que construiu uma unidade sólida, um negócio lucrativo através da Foresk Franchise. O nome dele é Marcelo. Estamos aqui também com Ademar, com o Fernando. Seja muito bem-vindo, pessoal, mais uma vez. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Olha aí, terceiro episódio da nossa trilha aí do podcast. Seja muito bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado, agradeço pelo convite e pela participação aí com esses feras aqui. Maravilha. Ademar, mais uma vez é bem-vindo. Fernando, dá um oi pra galera aí, o pessoal quer ouvir vocês, quer saber o que aconteceu de lá pra cá. Gente, de lá pra... Quantas franquias tinha no segundo? Cara, tinha 70 franquias. A gente tá quase 100 franqueados. Quase 100 já. Né? Inclusive era o número 84. E o Marcelo querendo vender serviço pra mim, eu querendo vender serviço pra ele. E aí, nós vamos saber dessa história aqui Esse foi hoje. o início da franquia foi exatamente isso. Você prospectando eu queria prestar serviço pra franquia, né? Certo. E eu fui convencido a abrir uma unidade. Olha só. E aí, tá desde feliz? Então, Valeu a pena? Muito, Então, muito. Vamos você falar vai... um pouquinho sobre isso. Maravilha. Então fala pra gente aí, cara, da onde você é, o que você fazia antes de conhecer esse negócio? Como que é? Conta aí um pouquinho da sua vida pra nós, antes da Foresk e agora, depois. Né? Eu brinco com o Fernando que eu fui picado por esse bichinho aí da ESC e faz 5 meses que desde então isso tomou conta lá da minha estrutura. Eu tenho uma agência de marketing digital, né? Como a gente brincou aqui, vinha tentando prestar serviço pro Fernando, a gente é da mesma cidade, estava ouvindo e vendo esse movimento, muita gente entrando nesse negócio. Eu falei, vou conversar com o meu amigo aqui, ver se ele está precisando de um suporte de marketing digital, né? E o Fernando, como bom vendedor que ele é, eu conheci ele através de relações comerciais, né? Ele é muito agressivo nisso, né? Trabalhou junto antes no comércio imobiliário. Lá em 2010, 2011, 2012, mais ou menos, de né? 11 a 13, né? 10 a 13. A gente se conhecia aí de longa data, né? Falei, hoje eu pego ele. Tentei sentar, conversar com ele. Ele falou assim, não, eu quero que você entenda o meu negócio primeiro. Não sei se você vai lembrar disso, lá no meu escritório. Quero que você entenda o negócio primeiro, vamos conversar. E aí um dia a gente se encontrou no shopping, né? Foi no shopping. Se encontramos no shopping aqui perto, né? Uhum. E ele falou assim, eu quero que você vá na minha casa. Quer trabalhar com a gente mesmo? Só que eu quero que você entenda primeiro como que funciona. Vai lá que eu vou te mostrar como funciona. E ele foi lá, abriu os números, mostrou a quantidade de franquia. E eu falei, rapaz, será que é verdade isso mesmo, né? Será que isso aí não é uma pirâmide financeira, né? Cara, como o pessoal eles assimilam, né, cara? Cara, é o que você falou. Nossa agência de expansão fala sempre pra gente, o mais difícil não é vender o produto. É mostrar que não é balela, porque é tão bom, o negócio tão bom, os retornos, que o cara quando a gente apresenta, o cara fica naquela. Será que esse negócio é... Todo mundo que a gente fala do negócio acha que... tem alguma pegadinha. Mas algum lugar aí tem alguma coisa que porque não vai é dar possível, certo. não é possível. Qual que é a parte ruim? Você sempre Cara, fica pensando... E a gente recebe, assim, ó, você que tá assistindo aqui, você vai ver nos comentários aí que a gente tem um monte de hater. E eu quero até falar pra vocês que são haters aí, viu? Você tem que vir pra uma reunião com a gente, você vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia. Eu sei que tem muita gente aí que faz muita coisa errada, não é o nosso caso. A gente tem quase 100 franqueados já, todo mundo ganhando dinheiro. Talvez seja a única franquia do Brasil que todos os franqueados estão felizes. É verdade. Ô Vinícius, ele falando que foi mordido pelo bichinho, eu tô com um problema lá, porque eu tenho meus outros negócios, né? E aí, a hora que eu envolvo algum funcionário meu pra me ajudar em alguma coisa sobre ESC... Ele abre uma. Você perde funcionário. Eu tenho funcionários meus que se envolveram na gestão de ESC ali pra ajudar. O cara foi lá e abriu pra ele, porque o cara viu o negócio, né? Teve um que pediu a conta, pegou o acerto dele e abriu uma. Cara, bancando a ESC pros outros, Ademar. Mas por quê? O cara participando do negócio, aí ele entende o negócio, ele quer montar. Isso é verdade. Quer montar. Muito legal. Marcelo, assim, ó, quais foram os desafios do começo? Assim? Você que iniciou faz 5 meses, né? Só 5 meses, gente. Já tá feliz aí, né? Tem negócio que você demora 1 ano para dar payback, para dar break-even, todas aquelas... né? Não tem, né? O que demora 1 ano é o bom. É o bom, né? O bom negócio, o bom investimento e demora 1 ano. E o cara com 5 meses aqui feliz, dando a cara aqui pra gente falar sobre o negócio, sobre como tá lucrando, né? Mas teve desafio no começo? Conta pra gente como é que foi no início. O desafio foi entender.
e entender como funcionava e acreditar realmente na velocidade e no resultado disso. Eu ficava com muito pé atrás. Conversei com o Fernando, saí da casa dele, eu ainda levei uns 15 dias degustando isso, estudando. Digerir aquilo, né, cara? E como eu tenho uma agência de marketing digital, então o meu papel é entender o negócio do cliente, né? E aquilo me parecia muito disruptivo, muito fora da curva. Eu falei, não é possível que seja verdade isso, né? E eu comecei a ligar para alguns franqueados sem ele saber. Ele me deu um toque de quem eram os franqueados, alguns eu conhecia, e comecei a ligar. Liguei pro primeiro, não, pô, tô bem pra caramba aqui, o negócio é legal, pô, entra Marcelo, entra, pô, vai ser legal pra você e tal. Liguei pro segundo, liguei pro terceiro, aí só começou a tomar conta de mim. Eu falei, cara, eu tenho uma agência digital, de marketing digital, faz muito sentido, né, uma agência dentro desse negócio, né? Comecei a ver inúmeras possibilidades de eu trazer isso para dentro da agência, diluir meu custo operacional dentro dessa franquia, né? Meu pessoal trabalhando nisso. E aí entramos em Jaú, que é um desafio. Começou em Jaú? Em Jaú. Começamos em Jaú, uma cidade aproximadamente de 130 mil habitantes, né? Com histórico lá que não era favorável, né? A gente teve colombianos lá que faziam isso de forma errada e isso repercutiu muito negativamente na cidade. E eu vi uma oportunidade nisso. Eu falei, eu acho que a cidade está um pouco receosa com a ilegalidade, né? E a gente vai chegar com um negócio legal. E comecei a me posicionar na cidade dessa forma. Somos uma empresa simples de crédito, 100% legalizada. Comecei a divulgar dessa forma. Eu lembro até hoje, a gente começou no dia 28 de agosto, né? Efetivamente, assim. Depois do podcast que a gente gravou o primeiro episódio, né? 28 de agosto, a gente gravou em julho. Eu cheguei a mandar o podcast pra ele assistir. Nesse meio tempo que eu estava maturando o negócio, ele me mandou o podcast. E aí foi marcado um treinamento de sistema, e eu, como macaco velho, essas coisas, falei, cara, eu quero chegar no meu treinamento já com o cliente para fazer minhas operações. E comecei a fazer minha divulgação, no dia 28, já estava lá com 4 clientes para a gente conseguir fazer a operação na prática. 3 dias, emprestamos ali R$4.000. E você coloca isso na linha do tempo, que os 4 mil já virou 6 mil, mais ou menos, ali uns 50% em cima. Falei, caramba, que negócio maluco. O pessoal pagando certinho, pagando em dia, certinho. Segundo mês, setembro, já emprestamos 10 vezes mais que isso. Já emprestamos R$40.000. E colocou quando? E esse é o detalhe. Olhando, né, para o fluxo, tinha colocado R$15.000. Por causa da metodologia. 40 e o 40 com juros virou 70, alguma coisa assim. Né? Tava com quase 50% em cima. Eu falei, cara, esse negócio tem muito potencial. Tem muito. Eu falei, e eu tenho muito para doar para essa operação. Né? O meu conhecimento comercial, meu conhecimento de marketing. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Né? E começamos a trabalhar. Nessa de descobrir caminhos, comecei a entender quais eram os desafios, quais eram as dificuldades. E uma dificuldade grande que existia é um ramo bem sensível aos olhos dos algoritmos, né? Meta Ads, Google Ads, e a gente começou a pensar como que poderia estruturar isso. A né? venda online, a divulgação dentro E é interessante porque essa é uma pergunta que eu queria dizer para você. Você já, como veio de agência, você utilizou essa mesma inteligência de marketing e vendas para aplicar dentro do seu negócio? Como que é a sua estratégia de vendas como franqueado? Acho que é importante você dizer isso. Uma das coisas que me chamou a atenção, porque de imediato a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso, o mercado financeiro, não é nem de ESC, né? O mercado financeiro, de uma forma geral, dentro do algoritmo, ele é visto como um mercado black. Ele tem uma categoria especial ali para você conseguir divulgar isso e não levar banimento, não levar bloqueio, porque existem muitas ofertas agressivas, existe muita fraude nesse segmento, né? Não só nesse segmento de emprego, segmento financeiro, segmento de religião, dentro do algoritmo ali. Então, existem algumas travas, né? Então, esse foi o primeiro desafio. A gente não conseguia fazer com que as campanhas fossem perenes, parassem em pé, que a gente conseguisse dados para conseguir desenvolver melhor, bloqueava bastante. E aí eu comecei a fazer a minha, como experiência, já de olho nas 80 e poucos que tinha, né? Então deu muito certo. Comecei a fazer alguns testes, né? Começou a chamar atenção. O Fernando falou, pô, quero que você faça para minha também. Peguei uma do Fernando, começamos a fazer o teste, né? E começou a dar um resultado interessante, né? E aí a gente começou a achar caminhos. Então, né? sua estratégia de venda hoje
para a sua unidade é 100% tráfego? 100% tráfego. Você não tem outra estratégia? Não. O meu plano ideal é ter uma agenda cheia para o meu vendedor lá na ponta. Isso é uma das metas que a Foresc tem. Porque hoje a maior dificuldade do nosso franqueado está na contratação do vendedor. Então nós queremos ter uma máquina de vendas, né? Pode ser com tráfego, pode ser com disparos, pode ser com qualquer coisa que tiver, para a gente não ficar tão dependente de encontrar um vendedor perfeito. Então o Marcelo é importante na nossa operação, não só como franqueado, mas também porque é um estrategista nesse sentido. Que atende outras unidades. Hoje está com quantas unidades? 44 unidades. 44 unidades, dessas quase 100 unidades que nós temos, que são atendidas por você, que utilizam da mesma estratégia que você utiliza no teu negócio. Exatamente. E depois desse podcast eu acho que vai aumentar esses caras, viu? Legal. Agora, o que assim, que eu acho importante falar, né, que eu acho que tem segurado também esses clientes que acabam se tornando parceiros e amigos, né, é porque tá todo mundo percebendo o empenho nosso de achar novos caminhos. Porque é algo disruptivo, é algo novo, é algo sensível dentro do algoritmo, né? Então a gente está começando a buscar outros caminhos. O caminho é mais rápido e que tem que ser feito é o tráfego, né? A gestão de tráfego. Mas dá bastante demanda, né? A gente começou a testar agora situações. A gente está testando uma estratégia lá agora em Jaú de trabalhar com afiliados, por exemplo. Estou pegando pessoas lá para elas fazerem o tráfego, estou pagando para elas fazerem esse tráfego, estou pagando pelo lead que ela gera e, consequentemente, pela venda que vai gerar isso, né? E olha que legal que você está dizendo aqui. O cara que vem para nós, né? Que vem, ele recebe tudo isso aqui, cara. Todas essas estratégias. Não é uma franquia que vai te dar uma marca e falar, o que é legal da nossa franquia é que o Marcelo está contribuindo com isso. Nós já tem gente contribuindo com a cobrança, para melhorar a cobrança. Então, os nossos franqueados vão encontrando alternativas dentro da franquia dele, eles vão compartilhando com os outros. Né? Nós temos um grupo com todos os franqueados, vão compartilhando com os outros. Então, toda semana tem um franqueado, tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso ali. Boas práticas, né? Boas práticas. Essa troca de experiência é importante até para quem já é experiente. Porque, às vezes a gente está lá, na gestão da nossa... com alguma dificuldade que você não encontra a solução, e aí numa troca de ideia entre os franqueados, você está fazendo isso, vou fazer aqui, pronto, eu resolve. Que sou o primeiro, né, vamos dizer que foi a primeira ESC, né, antes de franquia e tudo, no próprio grupo, eu pego informação ali que o pessoal tá fazendo, vou fazer isso também. Esse dia eu tava tomando café, o Marcelo, eu tô fazendo isso para cobrar. Eu falei, vou fazer isso também. Então e o Marcelo entrou recentemente. Sim. Então, assim, o que é legal que vem a experiência desses outros franqueados para nós e compartilhada entre todos. Entendeu? Ana. Como um não entra na área do outro também, não tem essa vaidade, né? Então tá todo mundo contribuindo de alguma forma que tem dado certo lá na ponta. E como é que você agora, falando um pouquinho, saindo um pouco da venda, indo lá para a inadimplência, né? Como é que você lida com a inadimplência na tua operação? Cara, você tem bastante inadimplência? Você sofre com inadimplência? Como que você trabalha isso aí? Conta para nós. A inadimplência ela faz parte do negócio. Partindo do ponto de vista que você está fazendo empréstimo, concedendo crédito para quem não tem comprovação de renda e sem fazer consulta SPC e Serasa, você tem um risco grande de inadimplência. Ela faz parte do negócio, mas não só desse negócio. Qualquer negócio que envolve empréstimo e crédito, né, tem esse risco. O que mudou muito do primeiro mês para hoje, tenho conversado muito com o Fernando sobre isso, hoje eu vejo a inadimplência como um negócio dentro do negócio, né? Então, a inadimplência ela vai existir. A gente fica torcendo para que não aconteça, mas ela acontece. O que você vai fazer a partir disso? Né? Uma solução que tem dado certo para mim é eu criar ainda mais, fortalecer ainda mais o relacionamento com esses clientes. Né? Não deixar que, eu uso esse termo com o meu pessoal lá, que eles larguem da sua mão. Né? A gente tem que manter ele ali na nossa mãozinha, entender as dificuldades dele, que eles passam as dificuldades. São comércios pequenos, chove, tem crise, tem feriado, tem um monte de coisa que acontece que às vezes o cara não fatura. Como que a gente pode fazer para acomodar essa inadimplência, para não ficar pesado para a pessoa, né? E principalmente para fazer com que ele fique com você, né? Porque uma vez que ele se desespera,
a primeira atitude dele é bloquear telefone, parar de atender. Isso é normal, legal, na cobrança. Essa pessoalidade no atendimento. O que eu sempre... A gente tem, inclusive, a gente se coloca muitas vezes até num papel de psicólogo do cliente. A gente faz muito isso. Fala assim, eu entendo, o empreendedor passa por dificuldades, conte com a gente. Eu quero que você regularize sua situação para você ter mais possibilidade de investimento aqui com a gente na sua empresa. Então, um caminho que eu encontrei e que eu tenho olhado dessa forma é olhar a inadimplência como um negócio dentro do negócio. Né? E a partir dessas renegociações, você também está faturando. Né? Você está fazendo outras operações dentro da inadimplência. Isso diminuiu muito. Eu tinha uma cobrança no primeiro mês mais incisiva, né? Até por inexperiência, né? Eu tinha uma cobrança mais incisiva e a gente foi mudando. E essa mudança de comportamento refletiu assim drasticamente na minha inadimplência. E isso conseguiu diminuir bem. Isso que o Marcelo está falando vai bem de encontro com o que a gente sempre falou para os franqueados. Inadimplência não se resolve. Você previne a inadimplência. Então, depois que o cara já deixou de pagar e passou várias parcelas, é rezar para fazer um acordo. Então, quando você está junto com o cliente, primeira, segunda, terceira parcela, você já tenta entender a dificuldade que ele está passando, oferece um novo plano, às vezes até um novo plano sem juros, só para trazer ele para você, é onde você previne a inadimplência. Entendi. Entendeu? Então, o que eu sempre falo para os franqueados nossos, falei, gente, previna a inadimplência. De que forma? Cobrando desde a primeira parcela, vendo o comércio, analisando melhor o comércio para liberar o crédito, porque depois que o cara parou de pagar, te bloqueou, você vai lá, você não encontra mais ele, aí, gente, aí ele vai entrar na perda como qualquer negócio, não tem mais o que você fazer. Ainda assim existe, desculpa interromper, mas ainda existe a forma legal de você cobrar, né? Porque é 100% legalizado o negócio, você faz um contrato com a pessoa. Que tem conexão com o Banco Central. Né? Sim. Você fica com aquele título ali que você pode acionar ele, né? Mas a gente não quer chegar nesse ponto, né? E não quer chegar nesse ponto porque é ruim para a franquia e é ruim para o cliente também, né? A gente quer resolver. E existe formas de se resolver, no meu ponto de vista, com relacionamento. Legal. E o negócio deu tão certo que fim de ano eu ganhei um quarto de leitor de cliente. Olha aí. Isso é verdade. Assim, de cliente que estava inadimplente, que a gente foi, conversou, diluiu, esticou mais, fez caber no bolso dele e o cara ficou feliz da vida. O ponto principal que o Marcelo citou aí da inadimplência é essa questão de não largar a mão do cliente. A gente entendeu também que a presença, mesmo que não seja a presença física, você está ali presente com o cliente, isso faz toda a diferença na inadimplência. E acho que esse é um ponto bem importante. E muda-se um pouco o perfil, né? Não precisa. Você falou assim, olha, eu fazia uma cobrança mais incisiva, né? Era mais bravo. O que eu E percebo que é bacana, o contato do nosso cliente sempre é com a secretária e com o vendedor. Quando entra uma outra pessoa, né, ou o proprietário, ou um gerente que faz a gestão, o cliente se sente privilegiado, sabe? Ele se sente valorizado. Eles estão preocupados com o meu negócio. Então, essa diferença no nosso negócio, de estar perto, tentar entender a dificuldade que o cliente está passando, é também um diferencial. Até porque o nosso cliente, gente, o nosso empréstimo é diário. Então, não tem como, em 30 dias, nós que somos empresários, em 30 dias você não tem uma dor de barriga, um problema ali. Não todos têm. Então, você exigir, o cara tá inadimplente, não tá me pagando. Gente, é diário, é 30 dias, 20 dias, 40 dias, vai ter um problema ali. Né? A gente empresta para Lava Jato, choveu, não tem cliente. A gente empresta para prestador de serviço. Então, você tá próximo, entender o negócio do nosso cliente, é um diferencial do negócio. Muito bom. Previne a inadimplência, é isso. O Marcelo uma vez falou para mim, Fernando, você fazer um negócio de 1 milhão e ganhar 500 mil em 6 meses, é bom ou ruim? Eu falei, nossa, é bom pra caramba. Então, qual que é a diferença, às vezes, de você pegar um empréstimo de R$1.000, colocar ali 50% de juros e dividir em 6 meses para o cliente pagar? É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Sim. E você facilita a vida do cliente com isso. Com certeza. Entendeu? Diminui sua inadimplência, né? Uma carteira saudável. Muito legal. Para quem está nos ouvindo aqui, que está estudando sobre, será que eu vou entrar nesse negócio? Será que não? Porque quando se fala de emprestar dinheiro, né, sem análise de crédito, para pessoas que são MEIs, né, microempresários, né, falando um pouco de lucro e falando um pouquinho de inadimplência, compensa? Compensa. O fato de não ter análise de crédito não quer dizer que você não tenha critério.
Esse é o primeiro ponto e que a franquia nos dá todo o suporte, principalmente no início, para isso. E você entender quem é seu cliente. Você não faz uma análise de crédito, você pode fazer também. Né? Mas como o nosso... É para o público que não tem crédito, né? É para quem não tem crédito, para quem não consegue comprovar, né, renda. E para quem também tem problema com o Serasa SPC, que é grande parte da população. Né? Esses caras estão no escuro. Esses caras não estão assistidos. Esses caras não conseguem pegar R$100 no banco. E esses caras trabalham, esses caras têm negócio, esses caras precisam de fluxo de crescer caixa. o negócio deles, precisam comprar uma máquina, precisa... É lógico assim, de 10, 2 vai te dar problema. É natural, mas 8 não. E a lucratividade que dá para a unidade dos 8? Compensa muito. Então assim, o fato de você não ter uma análise de crédito não quer dizer que você não tenha critério. Eu acho que esse é o ponto que o franqueado, né, e a franquia, ela nos auxilia muito nisso, nos orienta muito nesse sentido. Você tem que entender o perfil de cliente. Qual que é o perfil do cliente? É o cara que tem um comércio ativo, que tem uma fachada, que está bem estruturado. Tudo isso nós analisamos. Se o cara está com estoque, se o cara tem funcionário. Ontem eu recebi um vídeo de um cliente, cara, um pedido. A metodologia que já... Um cliente isso é só para quem entra para cá, mas tudo bem, vai lá. Uma padaria pequena. O cara tem 5 funcionários dentro da padaria, uniformizados. Padaria estocada. Mandou, a gente não solicita, mas ele mandou, né, o extrato dele. Certo. Só de entrada de débito e crédito, o cara fatura 50 mil por semana. Mas ele teve lá uma dor de barriga, ele teve um problema, ele precisava de um dinheiro naquele dia. E veio até a gente. Então, assim, não quer dizer que a gente não tem critério e não quer dizer que também os clientes, por ter um problema de SPC Serasa, são ruins. Não. Tiveram algum movimento ali, tiveram esse problema, mas tem um negócio funcionando, estruturado, e a gente também tem o critério de olhar. A gente não empresta para qualquer um. Né? A gente não quer emprestar para quem não vai pagar. Se o nosso negócio é diário, o negócio do cara tem que ser diário também. Né? Não adianta a gente emprestar, por exemplo... para um corretor de imóveis, para um advogado, né? Não é da natureza do segmento receber diariamente. E é legal isso, porque qual que é o perfil de clientes da sua unidade? Fala aí para nós, eu sei que deve ter vários. Cabeleireiro, barbeiro, pizzaria, hamburgueria, restaurante, marmitaria, ajuda aí, Fernando. Pet shop, tudo que tem giro diário. Porque as pessoas falam assim, ó, poxa, mas ele vai pagar 20% de juro, que é o mínimo, tem uns que estão pagando, tem uns que são 25%, tem uns que são 30%. Cara... Esse pessoal, eles pegam dinheiro? Né? Mas desculpa te interromper, Marcelo, mas eu sempre falo isso para o nosso franqueado. Todas as pessoas vê como normalidade os juros do banco e trata o dinheiro com os juros do banco. Eu sempre falo para o nosso franqueado que a gente não oferece crédito, a gente vende dinheiro. Então, o nosso produto, o produto do nosso cliente, ele tá com 100, 200, 300%. Isso é legal. Foi um quebra de paradigma ver vocês falarem aquele dia sobre isso, sabia? Ele tá... Eu nunca tinha pensado. O cara tá vendendo um cachorro-quente, ele tá com 200%. Pois é, cara. Entendeu? Então, a gente oferecer o nosso dinheiro, a gente vender o nosso dinheiro numa taxa de 30, de 20, eu não vejo que é um... Tanto que o banco exige o que nós não exigimos. Entendeu? Então, quando você parte desse pressuposto que se eu estivesse vendendo uma camiseta pro cara, o cara ia estar pagando às vezes 100, 200% na camiseta, achando normal, qual a diferença de eu oferecer o dinheiro para ele me pagar? É um produto. Porque ele tá pegando aquele dinheiro para fazer mais dinheiro. Isso, é um produto. Então, hoje a gente não tem, o mercado que a gente atende se acostumou com esse negócio. Com esse tipo de negócio, com esses juros. Até porque para ele compensa muito pegar o nosso dinheiro, porque o produto dele tá com uma margem enorme, entendeu? Então, eu vejo assim, os franqueados entram com a mentalidade bancária, né? E também com a mentalidade de aprovação de crédito bancária, e nós não. Nós temos a nossa análise de crédito, ela só não é igual às dos bancos. Mas nós temos a nossa análise de crédito. Também não quer dizer nada que a deles dão certo, né? Porque também tomam bastante inadimplência, né? Isso. E a deles. Tanto é que tá com 70% dos ativos no Serasa. Entendeu? Então por que eles estão no Serasa? Exato. Porque eles não pagaram os bancos. Ponto. Entendeu? Então é justamente aí que a gente entrou e achou esse nicho. E eu garanto que os nossos franqueados aí estão satisfeitos, né, Marcelo? Um ponto de comparação que até o Fernando alertou esses dias também, que o primeiro socorro desse público é o cheque especial.
quando ele ainda está com essa possibilidade. E qual que é o juro cheque especial? 15, 20%. 15%. Então, assim, não tem nada de absurdo nos juros que a gente cobra, né? A gente tem que começar a olhar o dinheiro como produto, como o Fernando bem falou. Perfeito. O dinheiro é um produto. Marcelo, agora fala para nós aqui, como é que foi o suporte da franqueadora nesses 5 meses para você? Ademar, Fernando, Cleri, que daqui a pouco vai estar conosco lá no 4º episódio, né? Já está agendado para estar conosco. Nosso CDF da turma. Ele é. Né? A gente tem de tudo, a gente tem de tudo um pouco, assim. O suporte da franquia foi fundamental, assim. É fundamental, né, para quem está começando. Mas a gente está falando de pessoas muito dispostas e muito próximas, assim, da operação, né? Fernando é o cara mais comercial, né? Nunca negou fogo. Independente da dúvida que você tenha, do horário que você precisa, ele está sempre ali disposto. O Cleri, o cara mais técnico, né? Também, sempre quando você precisa, está ali disposto. E eles têm uma equipe também, né? Tem o Zé, tem a Bibi, eu tenho o pessoal do suporte deles lá, que faz essa cama aí para os franqueados, né? Mas eles têm, assim, já uma receita pronta, né, para você montar. Não é algo tão difícil. Eu acho a dificuldade maior é entender o time, né, o comportamento. É a convicção, né, cara, do negócio é o mais desafiador, não é, Ademar? Não é? Esse ponto, eu acho que é o que o cara tem um pouquinho mais de dificuldade. Porque o negócio, ele tem uma receita, né? A franqueadora te dá esse suporte, né? Eu vou te dar um dado, não vou te dar um número. Eu vou perguntar um número aqui, você pode estar preparado, porque eu vou te perguntar. Que negócio? Eu tô há 5 meses, tá? Então, que negócio de franquia ou independente de franquia que você opera em 5 meses e fala assim, eu não quero mais, e você tira o triplo do que você investiu? Se eu falar hoje, eu não quero mais, o dinheiro que eu coloquei já me rendeu o triplo. Em 5 meses? 5 meses. O melhor mês da sua unidade, qual foi o faturamento, qual que foi a lucratividade? Para quem está nos assistindo aqui. Foi agora, em janeiro. Fechei com 56 mil de empréstimo lá, com margem de 50%. E dezembro e janeiro é os piores meses para o nosso negócio. Nosso negócio, como a gente sempre fala, ele é acíclico. Ele é contra se o mercado está bom, o nosso está ruim. Então, ó, e o mercado de dezembro e janeiro é muito bom. Assim, olha para essa câmera aqui, ó, e fala para quem está em dúvida. Você franqueado da Foresc, você que está há 5 meses, mês de janeiro. Conta pra gente aí. Pessoal, eu tô há 5 meses que eu fui picado por esse bichinho. A gente começou o primeiro mês com 3 dias, com 4 mil reais. Segundo mês, a gente emprestou 40 mil reais. Terceiro mês, foi 40 e poucos. Dezembro foi um mês mais difícil e foi um aprendizado, né? Tudo tem a sua curva de aprendizado. E agora, em janeiro, a gente faturou 56 mil. Com quanto de margem? Com 50% de margem. Então, aí, 56 mil dá 28. 28 mil de margem de lucro. Mas eu vou te dar outro número. Esse é o mais legal. Né? A gente está falando de volume emprestado. Mas quanto o Marcelo colocou? O Marcelo colocou 35 mil reais. Com 35 mil reais, em 5 meses, eu emprestei 200 mil. E esses 200 mil me trouxe uma margem de quase 50%. Talvez não está entendendo essa conta, você tem que ir para a reunião com a gente. Nós vamos, como tem a modalidade, né? Esse modelo de negócio de empréstimo diário, você começa com 35 mil e você consegue emprestar mais de 200. Para vocês entenderem mais fácil, 200 mil reais com 50% gera 100 mil de juros. Ele pôs 35, 38. Exatamente. Para gerar 100 mil de juros. Por isso que eles falam que já triplicou. Triplicou o negócio dele. Entendeu? Então, se eu pegar hoje e falar, não quero mais brincar com isso aqui. Eu coloquei 35, eu tenho lá 100 e pouco. Em caixa e a receber. Muito bom. Então, uma estrutura, isso é importante falar. Estrutura. O que você tem na tua unidade? Fala pro pessoal. Você tem ponto físico? Um celular? Não tem ponto físico. Celular, tem um vendedor na cidade, que a gente dá todo o suporte necessário para ele. Uma agência de investimento em ações de marketing comercial. Essa é a estrutura. Estrutura é mínima. Pagamento de sistema, pagamento da contabilidade, pagamento do seu gestor de tráfego, investimento em ações, aí você não precisa de um ponto físico. A única coisa que você precisa, que é importante, é um endereço fiscal na cidade que você abrir. Com certeza. Então, quando a gente fala não tem ponto físico, você não precisa abrir porta. Pode ser na casa dele. Pode ser na casa dele. Mas, o Marcelo é daqui de Ourinhos. E ele abriu em Jaú. Então, lá em Jaú, ele tem um endereço fiscal para poder abrir a empresa. Uma conta que ninguém entende
e a gente quebra a cabeça, até nós temos dificuldade às vezes de entender o juros real disso. E quando você empresta R$1.000 com 20%, você fazendo uma conta de padaria, R$1.200. Prestei pro cara, prestei pro Ademar aqui R$1.000, o Ademar vai me pagar aí em 20 diárias, tirando o final de semana, vai dar mais ou menos 30 dias. Então a conta maluca prestei 1.000, vou ganhar 200 em 30 dias. Só que não é em 30 dias, você está ganhando a partir de amanhã. Como é diária, então é uma conta até difícil de se fazer. Por isso que os 35 virou 200 de empréstimo. Porque o que você está emprestando está entrando amanhã, você está reemprestando, já está entrando na mão de outra pessoa, você vai e é importante, o legal do nosso negócio para o nosso cliente é 20%. O nosso cliente ele pegou 1.000, vai para 1.200. Sim. Ponto. Para nós que recebemos diário, completamente eu estou recebendo e emprestando para o outro e fazendo mais 20%. Dobra, triplica. E assim vai. Entendeu? Dá uma média de 50. Média de 50. Dá uma média de 50. A gente fez um cálculo na última reunião, dava 40 45, e 45, exatamente. Muito bom. Outra coisa importante para o franqueado saber, que era uma apreensão que eu tinha. Você vai entrar numa franquia, o cara fala assim, é 100 pau, é 200 pau. E você já sai cheio de obrigações, né? É um ponto que tem que custar 50, é isso. Você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter uma reforma, não sei o quê. A receita da Foresc, o dinheiro está no seu bolso. Não são eles que operam, é você que opera. Isso fica na sua conta. Isso é importante. Você tem autonomia sobre o seu recurso. Você vai pagar royalties para a franquia, né? E eles vão te dar toda a orientação. Mas quem faz a gestão do dinheiro que você está colocando é você. É você. O seu dinheiro continua no mesmo lugar que ele estava antes de você abrir a ESC. Muito bom. A gente diz lá para os nossos potenciais franqueados que a Foresc é uma franquia que cabe no seu notebook. Cabe. É isso. É boa analogia. Cabe no seu celular. Entendeu? Eu cabe quero no celular. Exato. Bom, a gente sabe que só pode ter uma unidade por CPF, né? Mas, não sei, família já entrou no negócio, amigos, depois nesses 5 meses aí, teve mais unidades que, através de você, foram abertas? Eu plantei uma semente, né? Tudo é proposital, né? Eu queria que o Fernando trouxesse pra gente prestar serviço e não teve jeito. Eu tive que entrar para conseguir prestar serviço para ele. Uhum. E deu super certo, né? Então, é uma por CPF, né? Mas dentro da franquia existe várias possibilidades de você prestar serviço para o franqueado, né? Que é o que está acontecendo comigo. Hoje eu atendo 44 franquias como gestor de tráfego, né? E já estou atendendo, além da minha, né, da que eu tenho, mais 3 como gestor operacional mesmo, né? A gente entrou agora em Goiânia com um parceiro, e ele precisava de um gestor. Estamos entrando agora em Campo Grande e Mogi Guaçu. É uma modalidade de parceria, sociedade, né? Sim. Daí você... como prestação assim de como serviço o Ademar. mesmo, O Ademar também faz esse tipo de gestão, eu faço esse tipo de gestão. Existem investidores que querem entrar no negócio e não conseguem operar, não tem tempo para operar. Então, dentro dos próprios franqueados, surgem gestores, entendeu? Hoje eu não consigo mais fazer, eu acho que nenhum de nós 3 hoje consegue fazer gestão mais para novos franqueados. Mas tem dentro da franquia outros franqueados capacitados para isso, entendeu? Para operar e fazer essa gestão. Isso eu acho que é legal a gente dizer, porque tem pessoas que têm vontade de empreender na Foresc, mas não tem a disponibilidade de operar o dia a dia. Tempo. Né? Uhum. E hoje nós temos vários franqueados, assim como o Marcelo isso, que se propõem a fazer gestão de ESCs de terceiros. Então o cara tem a dele, mas aí ele faz a gestão da sua, né? E você acompanha e tal. Isso facilitou também a entrada de novas unidades como muito investidor. Legal. Muito legal. Então você tem a sua e fazer gestão de mais 3. Mais 3. Goiânia, parceiros. Campo Grande e Mogi Guaçu. 5 meses, hein? Pra quem queria vender para você. 5 meses. Então, né? 44 franqueados dentro da agência. Né, como é que é a questão das vendas, né? O cara veio te vender, você vendeu para ele. Cara, que massa. Fera comendo fera. Pois rapaz. A gente está chegando no final desse podcast, desse episódio. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Ademar. Obrigado, Fernando, mais uma vez. E como a gente sempre finaliza, queria que você desse uma mensagem para quem está aí, tá conhecendo o negócio, está em dúvida. Vai chegar aqui ainda, né? Todo dia a gente está se reunindo com potenciais franqueados. Deixa um recado aí de encorajamento, um recado aí de motivação. Fala aí com o nosso franqueado. Depois o Ademar, depois o Fernando. Eu vou falar por mim, assim, né? O que aconteceu comigo se deu uma chance de escutar, né? Escuta menos o que falam quem não está envolvido e escuta mais de quem realmente está envolvido, que foi o que eu fiz, né?
eu escutava muito, né, cidade pequena, né, de quem não estava, né, nesse ecossistema. A partir do momento que eu fui escutar quem realmente estava envolvido com isso, minha cabeça mudou. E para quem está pensando em abrir um negócio e está em dúvida, será que eu abro uma franquia disso, uma franquia aqui, um ponto comercial? Não tem nem o que pensar, eu vejo a franquia, a ESC, Empresa Simples de Crédito, né, que é o que significa a ESC, né, como que eu posso falar para você? Um investimento seguro, assim, um porto seguro, né? Para quem é conservador, é algo muito agressivo, mas o desembolso seu é muito seguro. Você que está administrando o seu capital. É uma franquia que mexe com empréstimo, com crédito, mas não é a franquia que opera. É você que opera. Isso te traz uma segurança muito grande. Legal. Demar, deixa um recado para nós aí. Bom, o recado é o seguinte. A gente tem um sistema, né, dentro da Foresc que a gente protege o próprio franqueado. E, então, assim, conforme o tamanho da cidade, é uma unidade só por cidade. Depende da cidade, pode ter até 2. Mas, ultimamente, já está ficando difícil. Já. Poucas cidades. Poucas cidades. Então, a gente já tem dificuldade, o pessoal que quer investir. E, mas eu quero a cidade tal. Já tem. Eu quero, então, a outra. Já tem. A outra. Já tem. Poxa vida, tudo tem. Então, tá cada vez mais difícil de ter cidades disponíveis. Porque não precisa ser na sua cidade. Você mora aqui e tem uma em qualquer cidade que você quiser. E está cada vez mais difícil de encaixar cidades dos franqueados. Então, vem logo, que logo não vai ter mais espaço. E essa é a segunda chamada, né? No primeiro episódio falou, vem com a gente, que a gente ainda não tinha tantas unidades, né? Já tinha ali mais de 70, agora a gente já está próximo de 100, cada vez mais difícil. Então, essa é a segunda chamada. Daqui a pouco vai ficar mais delicado. O Ademar deu um gancho importante. Eu acho que são poucos franqueados que operam dentro da própria cidade. Sim, pouquíssimos. Então, assim, para você ver como está bem respaldada, assim, como o suporte te possibilita, né? No caso, eu que estou atendendo lá em Goiânia, em Jaú, né? Nós estamos falando de Ourinhos hoje, né? Então, a franquia, né? Esse modelo de negócio te possibilita isso. Você não precisa se limitar geograficamente, né? Você pode. Eu acho até melhor, a minha opinião, você tem outra cidade. Na cidade que você conhece, você tem um conhecimento, te atrapalha. É verdade. Né? No julgamento, na hora de aprovar crédito, julgamento, tudo, né? Aquele ali é filho do fulano, eu conheço a oficina dele, e aí você acaba se ferrando. Então, quando é fora, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém, é até melhor fazer gestão de uma que é fora do que dentro uma análise da fria, né? Como tem que ser. Fernando, deixa seu recado pro pessoal aí. Bom, pessoal, o que eu falo sobre o negócio é a quantidade de franqueados que nós temos já, né, em pouquíssimo tempo. A maioria dos franqueados nós temos quase 100 unidades, mas nós não temos 100 franqueados, né? Nós temos, acho que pouco mais de 30, 40 franqueados, porque são pessoas que entraram no negócio e quiseram ter mais uma, entendeu? Aí colocaram o nome da esposa, abriram consórcio. Então, só do tempo que a gente começou a divulgar o nosso modelo de negócio, por tempo que existe a Foresc Franchise, já é um indício de que o negócio é sustentável e que tem várias pessoas satisfeitas com o negócio. Então, nós já apresentamos o negócio de várias maneiras, já contamos o dia a dia do franqueado, já trouxemos um franqueado que está operando. No nosso quarto episódio, nós vamos trazer um franqueado que tem mais do que uma unidade, que faz gestão para parente e tal. E, então, assim, o que o Marcelo falou que é muito importante. Para de ouvir quem não está no negócio e começa a ouvir quem está dentro do negócio. Que eu tenho certeza que ele vai voltar. Sem contar que, uma coisa, puxando o gancho também do Marcelo, eu já tive franquia, né? Eu já tive uma franquia de sorvete. Não existe um negócio que você vai investir menos e lucrar mais. Hoje as pessoas me oferecem negócios para fazer, eu vou fazer conta? Não, é melhor eu ter outra ESC. Entendeu? Legal, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um episódio, nosso terceiro episódio, né? Então você que está nos ouvindo, você que é um franqueado, seja bem-vindo. Muito legal ter você conosco. Você que está em dúvida, né? Eu acho que um episódio desse tira todas as dúvidas,
Nós temos o episódio 2, episódio 1, daqui a pouco nós vamos gravar o episódio 4. E vem conosco, né? A Foresk é mais que um modelo de negócio, uma virada de chave. E nós esperamos você no próximo episódio. Mais uma vez, estamos juntos. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.